Bem, pessoal, antes de falarmos propriamente das características dos meninos e meninas da internet, eu preciso dizer que estes podem ser tanto pessoas de tenra idade como anciãos, porque o menos importante aqui é a cronologia, é o tempo, mas é o comportamento. Preciso dizer também para vocês que a gente não faz nenhum tipo de roteiro, simplesmente chegamos aqui e gravamos o vídeo. Então, é provável que haja algumas repetições aqui enquanto eu vou expondo uma linha de raciocínio. Mas, enfim, eu quero falar aqui e me ater à política. Você poderia abrir um espectro muito grande aí, mas eu quero me ater à política. Quais são as características dos meninos da internet? Bem, eles acham que eles têm a solução para tudo. São pessoas capazes de mudar o mundo. Eles acham que eles têm uma macro e uma microvisão. Eles conseguem ter a visão de um telescópio e também de um microscópio. Eles enxergam tudo, eles têm uma capacidade intelectual ímpar e eles têm a solução para todos os problemas. Então, quando eles olham alguma atitude, algum comportamento do presidente da República e dos seus pares, eles criticam porque eles têm a resposta para tudo. Isso aqui está errado, o presidente está errado nisso, naquilo. Não que o presidente não cometa erros, eu sou o cara que talvez mais fale a respeito disso, dentre aqueles que o defendem. Eu vivo falando que ele fala demais, às vezes ele perde o time, dá umas caneladas, mas os meninos e meninas da internet, eles acham realmente que eles são donos de uma sapiência, que eles são capazes de resolver todos os problemas do governo. Os meninos e meninas da internet, por pensarem assim, eles só apontam os problemas do governo. Cadê o Aras? Olha o Aras, botou um PGR petista. Cara, você não tem ideia do que é a política. Eu lembro que algumas pessoas que quiseram se envolver e outras até se envolveram na política, algumas pessoas vieram pedir a minha opinião, amigos, né? E eu falei, olha, pensa direitinho, porque a política, ela é um esgoto. Eu jamais me elegeria a nenhum cargo político, seja ele qual fosse. Eu jamais comungaria, eu jamais me relacionaria muito de perto com qualquer político que seja. Para mim, a política é um jogo de interesses, é um jogo de poder. E aquilo é um esgoto a céu aberto. É um lugar onde impera a hipocrisia, a mentira, o engano, a maldade. Isso daí é a política. É tipo House of Cards, aquela série da Netflix. Se você não conhece, vá lá e dá uma olhadinha, você vai entender melhor. Não pense que na política tem essa coisa de fidelidade eterna. Os caras têm um jogo de interesses, o jogo de poder. Aquilo que lhes é conveniente, eles defendem, eles apoiam. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo, pessoas se elegeram às custas do nome do presidente, agora estão simplesmente virando as costas para o cara, se tornando opositores e traindo realmente o presidente. Você divergir de um pensamento, seguindo uma outra linha, numa outra corrente, isso daí é respeitável, é aceitável. Você vai seguir a sua vida, fazer o seu trabalho e vida que segue. Agora, o que boa parte desses caras que só se elegeram por causa do presidente está fazendo é uma canalice sem precedentes. Mas, infelizmente, isso é política. Então, esse sempre foi o meu conselho para aquelas pessoas que assim desejavam se envolver com a política. Mas aí eu vejo algumas pessoas, inclusive hoje, extremamente decepcionadas com relação ao presidente, à política, ao partido e por aí vai. Eu não me espanto com nada. Eu continuo apoiando o Bolsonaro, continuo fazendo vídeos aqui em prol do Bolsonaro, até que eu veja algo realmente contundente e que me faça realmente pensar que não dá mais. Aí eu sou o primeiro a vir aqui e falar a respeito dos erros do governo. Mas vamos falar do que acontece e ninguém diz. Você está vendo o que estão acusando, por exemplo, a ministra Damares? A mulher está lá lutando com uma força hercúlea contra um sistema totalmente, mas totalmente corrupto, um sistema totalmente atroz, onde a mulher está sendo acusada de sequestrar crianças, quando ela está ali numa linha de frente lutando pela preservação da vida dessas crianças. A mulher está sendo acusada
muitas das vezes aí nas redes sociais e outras formalmente, de estar querendo acabar com os índios, quando a mulher está querendo acabar com uma tradição atroz, desumana, de enterrar muitas das vezes as crianças vivas porque nasceram com uma deficiência. E tipo, a imprensa esconde a verdade e fica com um discurso de meias verdades, e meias verdades são grandes mentiras. Você vê o ministro da educação do MEC, o Abraham Weintraub, o cara está ali no meio de 300 mil pessoas, isso é uma grande cidade. Muitas cidades por aí não têm esse número de habitantes, isso é o MEC. E você acha que o MEC, aparelhado tantos anos, quantos desses 300 mil estão alinhados com o ministro? Então começa uma série de perseguições contra o cara. O cara fala uma coisa que é fato. Eu não entrei na universidade como estudante e provavelmente jamais o farei. Mas eu conheço vários universitários, eu conheço professores universitários e rola muita droga sim dentro de universidade. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que frequenta de alguma forma sabe disso. Mas o cara fala isso, a imprensa diz que é um absurdo, tal, e aquelas perseguições. Abre lá o G1, no G1 você vai ver esse tipo de informação. Mas aí as pessoas começam a perseguir o ministro. E o pior é que pessoas que se dizem de direita compram esse discurso. Então, meu irmão, você vai vendo que a coisa é muito complicada. Ninguém fala do que o Tarcísio, lá o ministro da infraestrutura, está fazendo. O cara está cortando o país inteiro e asfaltando, criando uma mega de uma estrutura. O cara está aí articulando concessões, o país vai crescer. Ninguém fala disso na imprensa. Quando sai alguma coisa notinha de rodapé. Até quando os meninos da internet vão ficar entrando na pilha de uma imprensa que está contra um governo que comete erros sim, tem seus excessos sim, mas sem sombra de dúvidas é o melhor governo da história desse país, desde essa nova república. Um governo que está fazendo alguma coisa pelo país. Você vê o Moro faz lá o pacote anticrime, ele desenha de uma maneira, os caras vão lá e simplesmente vão costurando daqui e dali, e eles criam um Frankenstein, e aí eles aprovam. Aí a culpa é do Bolsonaro. Cara, pelo amor de Deus, deixa de ser menino de internet. Começa a estudar as coisas, começa a ver que a coisa é muito mais difícil, é muito mais complexa. Para com essa história, o Bolsonaro está a favor do globalismo, o Bolsonaro está lutando pelos interesses globais. Meu irmão, pelo amor de Deus, se você é crente nas Sagradas Escrituras, saiba que não tem como lutar contra a nova ordem mundial. Ela vai ser implantada, isso é bíblico, ou você não leu essa parte. O máximo que nós podemos fazer é tentar adiar isso. Então você está lutando por uma causa perdida. Se preocupe com teu filho, com a tua filha, ter o que comer hoje e amanhã. Se empenhe por isso, em ter o teu trabalho para poder levar dignidade para o teu lar. E isso o governo está procurando proporcionar. Vamos parar com essa paranoia. Eu sei que a ONU está aí para ferrar o país. Agora me diz, quem é que iria bater de frente com a ONU? Quem faria o discurso que o Bolsonaro fez para o mundo? Quem iria estar batendo de frente com o Macron? Seria o Haddad? Seria o Ciro? Seria a Marina? Pelo amor de Deus, Bolsonaro não é perfeito, mas como eu dizia no período das eleições, Bolsonaro é a melhor opção que nós temos. É o que há de menos pior aí. Infelizmente, é isso, política é esse esgoto. Política é essa porcaria que você está vendo e muito mais que você não consegue ver. Foi o cara que tomou uma facada no bucho. É o cara que tem lá os seus familiares que muitas das vezes são ameaçados de morte. Não é você que está debaixo do ar-condicionado não. Então deixa de ser menino, cresce, pelo amor de Deus.